A CPI dos Correios no Senado já reuniu o número de assinaturas necessárias para ser instalada. A comissão quer investigar o prejuízo e a má gestão dos Correios. Em 2024, como dissemos aqui agora, a estatal registrou mais de 3 bilhões de reais em déficit. Para que a CPI seja aberta, é preciso que o requerimento seja aceito pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e depois lido no plenário da Casa. Olha, CPI, alguma coisa sempre sai, né? Você sabe como ela começa, não sabe como ela termina. Como você vê, você como uma promotora acostumada a grandes investigações, já investigou vários casos ligados ao crime organizado, promotora temida, ousada, como você vê aqui a CPI para investigar aí os Correios? O que será que vai sair desse mato, hein? Se é que ela vai ser instalada, né? Bom, eu vejo a CPI até com relativos bons olhos. Por quê? Porque é uma forma, né, de se iniciar uma investigação. Só que eu acho que, ao lado da CPI, o Ministério Público Federal tem que se movimentar, né? Paralelo a tudo isso, já tem que instaurar aí um bom inquérito policial, uma boa investigação, para se saber como em tão pouco tempo se perdeu tanto dinheiro e houve esta desvalorização da própria diretoria, né, da própria direção dos Correios, que é inexplicável. Se alguém conseguir explicar, ótimo. Se ninguém conseguir explicar, nós vamos aos fatos e vamos aos números e às punições respectivas. É simples assim. Só não pode ficar esperando CPI. O Ministério Público tem que se movimentar e fazer o seu papel imediatamente. Agora, o Sérgio Zagarino, o rombo das estatais em todo é 6,7 bilhões de reais. E o presidente dos Correios, o Fabiano Silva, já arrumou uma explicação para o prejuízo. A culpa é do Bolsonaro, foi a fala dele. Como você vê a possibilidade dessa CPI apontar causas que levam a esse dinheiro público? É bilhão para cá, bilhão para lá. Não é milhão, é bilhão. Então, como você vê a necessidade de investigar, pelo menos para saber de onde está vindo essa sangria? Olha, eu não tenho dúvidas que é necessário uma investigação séria no que vem acontecendo nos Correios, mas eu estou dando risada porque querer imputar responsabilidade o único presidente que nos últimos anos fez com que o mesmo Correio ele tivesse lucro ao invés de prejuízo, beira, né? É cômico. Enfim, o que tem que ser feito agora, eu não acredito que o caminho seria uma CPI, porque infelizmente a CPI ela nunca é levada a sério. Vira ali aquele circo. É capaz de na CPI começar a querer falar do governo anterior, do governo Bolsonaro, né? Sendo que a investigação se daria agora para entender o que está acontecendo com este prejuízo bilionário que vem acontecendo, vem ocorrendo na estatal. Soluções, abrir o mercado. Não tem como a gente discutir atualmente que não teriam empresas com interesse de fazer essas entregas no Brasil inteiro. Porque a desculpa de quem está lá do outro lado, que defende o monopólio dos Correios, é o seguinte, olha, a gente se preocupa com entregar a carta lá da ponta do norte do país até a pontinha do sul. Tá bom, e quem disse que a iniciativa privada não pode fazer isso também com um bom contrato de concessão, garantindo, inclusive, essa prestação de serviço obrigatoriamente? Quem disse? Ninguém. Ou seja, eles só não querem perder o quê? Mais o controle de uma estatal, que é tão importante para eles, estatal estratégica, que é utilizada muitas vezes como cabide de emprego. Então, é necessário que haja uma investigação. Eu sou a favor também que essa investigação, como disse aqui a professora Eliane, seja feita pelo Ministério Público. É tão importante que a gente acredita que ela tenha que ser séria. Por isso, trabalho pelo intermédio do Ministério Público e não pelo circo, que geralmente acontece nas CPIs. Agora, Deise Chocari, vamos falar um pouquinho também do aspecto político. Sob a presença do Rodrigo Pacheco, eu não lembro de nenhuma CPI que tenha incomodado o governo. Já o Davi Alcolumbre acaba de tomar posse e já se fala numa CPI, que é uma CPI que vai dar desgaste para o governo, claro. Como você vê também essa questão? Talvez os senadores estão apostando mais numa atuação mais independente do Davi Alcolumbre em relação ao Rodrigo Pacheco, que praticamente deu apoio, se alinhou ao governo Lula? O Davi Alcolumbre, quando ele foi presidente da CCJ, ali teve alguns embates, né? Em alguns momentos ele agia a favor do governo, em outros a favor da oposição, mas ele deu dor de cabeça para o governo, né? Então, quando ele assumiu a presidência do Senado, uma das expectativas era justamente que ele fosse dar um pouquinho de dor de cabeça aí para o Palácio do Planalto.
o Hugo Mota deve ter uma postura mais centralizadora, de articulação, né? A gente já tem visto até algumas declarações dele que demonstram muito isso. Mas eu sou muito crítica em relação às CPIs. Eu trabalhei em algumas CPIs quando eu morava em Brasília, quando eu trabalhava no Congresso, inclusive na CPI dos Correios de 2005 e 2006. E eu lembro que essa CPI, ela acabou condenando ali o José Dirceu, o Delúbio Soares, o Marcos Valério. Então, foi uma CPI que acabou expondo ali as chagas do mensalão, né? Foi uma CPI muito importante. Genuíno, teve um relatório final que foi muito importante, muito contundente. As pesquisas científicas que a gente fez em relação às CPIs na academia, elas datam que depois de 2012, na CPI do Carlos Cachoeira, as CPIs elas começaram a adquirir um caráter muito midiático, de espetáculo mesmo, assim. Então, naquela época, no Carlos Cachoeira, a gente não tinha as redes sociais, mas as CPIs elas já começaram a ter um ar midiático que acabou fazendo com que os parlamentares entendessem que aquilo era viável para eles nos redutos eleitorais. Então, o resultado final das CPIs, e é isso a gente tem análises científicas mesmo, os resultados das CPIs elas foram muito pouco eficientes de 2012 para cá. É só a gente olhar as últimas CPIs que nós tivemos, a do MST, acho que foi a do MST, a última que teve, que não teve nenhum relatório final. Então, eu vejo essa criação, mais uma CPI dos Correios. É óbvio que essas investigações elas são extremamente necessárias, né? A gente sabe o peso do Estado aqui no Brasil, mas eu não vejo com esse entusiasmo uma possibilidade de uma solução, porque as CPIs elas se tornaram simplesmente recortes midiáticos para os parlamentares. Infelizmente, acho que esse não é o caminho. Bom, Eliana Passarelli, com CPI ou sem CPI, tem 3 bi e pouco aí de prejuízo para os cofres públicos, dinheiro dos contribuintes, e 6,7 bilhões de reais de déficit das estatais. Não dá para ficar culpando os outros por isso. É esse o governo que já está aqui há mais de 2 anos. Pois é, por isso que eu acho que a intervenção, nesse caso investigativa do Ministério Público, é fundamental, né? Independendo de polícias, independendo de qualquer coisa. Se o Ministério Público se colocar firmemente, nós teremos aí resultados positivos, sem grandes alardes e com responsáveis. Muito bem. E falando em investigação, doutora Eliana, por isso que eu a provoquei, o Senado recebe amanhã o relatório final sobre a CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas. O relator da comissão, o senador Romário, já registrou seu parecer na última sexta-feira. Um documento extenso que conta com quase 700 páginas. O relatório pede o indiciamento de William Pereira Rogato, empresário conhecido como o rei do rebaixamento, e de mais 2 pessoas. O parecer final será votado nesta quarta-feira. Olha só, ô Sérgio Zagarino, coincidência ou não, desde que começou a entrarem interesses econômicos no futebol, com manipulação de jogos, de apostas, árbitros presos por estarem arbitrando de maneira tendenciosa para favorecer apostas que acabam ocorrendo. Hoje as bets também, está tendo crime organizado penetrando nisso. Coincidência ou não, o futebol brasileiro não tem ganho mais nada e tem havido também um desinteresse cada vez maior por esse esporte que já foi a grande paixão dos brasileiros. Como você vê essa questão, sobretudo aí das bets agora, que é um tema bastante atual, como isso pode levar à manipulação de resultados? Já vi dizer, inclusive, um contato meu que tem dentro da polícia, dizendo que eles atuam assim, oferecem $10 mil para o jogador tomar um cartão amarelo. O jogador fala, um cartão amarelo? Não tem problema. Mas eles já gravam, filmam o jogador e falam, agora nós vamos denunciar você se você não passar a nos vender outro tipo de resultado que influencie mais. E aí já começa a atuar. E o telespectador ali, o amante do futebol, fica ali acompanhando aquilo como um bobo. Ele é praticamente o protagonista principal de uma farsa que desde o início já foi adredemente preparada. Infelizmente, é uma realidade que nós estamos diante que tem que ser enfrentada. Estamos ansiosos agora pelo relatório final aí dessa CPI. Espero que ele tenha sido de forma coesa, séria. Olha a manchete, os jogadores ganhavam até 500 mil em propinas. Por favor, vai você. Afinal de contas, esses valores eles são realmente muito elevados para nós, pobres mortais, que vemos aqui de fora. Mas dentro desse cenário,
de apostas, esses investimentos que eles fazem nesses atletas, eles geram milhões de reais. E aí que entra o outro ponto que você mesmo comentou, Capês, que é o crime organizado também investindo nesse jogo, nessas apostas. Bom, vocês vão se recordar, quem for mais velho vai lembrar também da CPI que a gente teve lá da Nike, lá atrás, de escândalos. Isso não é de agora. Infelizmente vem desde o início dos anos 2000, se não me engano foi a partir de 98 aquela CPI. E a gente precisa enfrentar, investigar e, ao mesmo tempo, ter muito cuidado. Porque eu estava discutindo uma vez em relação ao caso lá do Bruno Henrique, que ele foi denunciado porque tomou um cartão, exatamente o cartão amarelo. Mas imagina assim o cenário, Capês. Ele tá discutindo com os amigos, dizendo, olha, eu tenho um jogo no próximo final de semana que é super importante e eu tô com 2 cartões amarelos. Cara, eu preciso tomar um cartão amarelo para ficar suspenso, para não correr risco de não poder jogar a partida que é fundamental para o meu time no campeonato. Estou aqui levantando uma hipótese, pode acontecer. O amigo que pegou essa informação num bate-papo informal, ele fala, ele vai forçar um cartão, passa as informações para todo mundo, agiu com dolo o jogador? Não agiu com dolo, mas gerou todo esse impacto. Então, a investigação também tem que se atentar e tomar cuidado nesse sentido. É lógico, muitos ficam nas mãos dos criminosos e que, se identificado que realmente eles compactuaram com a prática do delito, eles têm que ser punidos. E punidos de forma bastante dura. Afinal de contas, talvez seja o único caminho para poder impedir. Afinal de contas, esses aplicativos e a tecnologia não vai deixar de existir aqui no Brasil, mesmo que seja proibida. Quem vai apostar e quem vai manipular vai fazer com um aplicativo de fora. Agora, Eliana Passarelli, eu vou voltar com você, porque você é do Ministério Público. A gente fala, mas tem tanta coisa importante para ver, vai perder tempo com futebol. O problema é, na minha opinião, eu queria ouvir você, o crime organizado está em todos os locais. Onde está o crime organizado, o Ministério Público tem que atuar para combater. E no futebol, nas bets, nas apostas, a gente sabe que está em combustível, a gente já sabe tudo onde está. Mas no futebol especificamente, precisa ser feito um trabalho também. Olha, precisa ser, você disse muito bem, Capês, maior conhecedor que você, impossível. Realmente, o Ministério Público tem que estar, seja no pequeno crime, seja no grande crime e agora, principalmente nas organizações criminosas. Nós não podemos deixar que o Ministério Público comece ou faça, só um microcrime. Tem que fazer um max crime, também. E graças a Deus nós estamos aparelhados para isso. Estamos trabalhando muito, infinitamente, todos os colegas, para virar esse jogo. Ministério Público versus crime organizado. Hoje em dia, infelizmente, eles estão em todas as áreas. Nós acho que não temos mais áreas em que o crime organizado não esteja infiltrado, inclusive na política. Então, vamos tocar aí com toda a nossa força. Desde, senhor Cari, mais uma CPI aí, a CPI, o Ministério faz o seu trabalho. Agora, a CPI, a gente não sabe propriamente que tipo de utilidade tem, a não ser a promoção do parlamentar. Eu não estou falando especificamente dessa, mas qual a sua avaliação sobre mais uma CPI? Capês, essa CPI ela teve alguns problemas para convocar personagens chaves, não conseguiu a convocação de alguns personagens que eram fundamentais para que a CPI ouvisse. O tempo também dela foi um tempo bem exíguo, então não deu tempo de investigar. Eu acho que ela foi uma CPI que poderia ter ido mais além. Obviamente, esse relatório aí de 700 páginas contém o indiciamento de 3 pessoas, vamos ver o que isso vai dar, mas eu sigo com o meu pessimismo. Acho que a CPI ela foi muito menos do que poderia ter ido, justamente por essas dificuldades que ela enfrentou, pelo momento que ela enfrentou e pelo tempo. Eu acho que nesse tempo não foi possível produzir nada de concreto. Eu aqui, o meu pessimismo com as CPIs, mas reitero o meu ponto, não tem jeito. Isso chama experiência, não pessimismo. É verdade. O Henrique Kriegner, minha experiência, eu tenho certeza que a da Eliana Passarelli também, quando começa relatório de 700 páginas, não vai dar nada, Relatório, se você indiciar 3 pessoas, tem 15 páginas, 5 para cada uma, tá ótimo. Agora, põe 700 páginas, o processo está com 20 mil páginas. A maioria é documento repetido, que está enxertado lá. Então, enfim, o crime organizado está no futebol, manipula resultados, tem aí uma CPI, indiciou 3 pessoas, então agora estamos livres, o futebol está livre, tem Resolveu o problema. 3 pessoas indiciadas. Até parece, A gente sabe muito bem que não é assim. E a Deise trouxe muito bem aqui à memória a dificuldade dessa CPI de existir, de ter relevância. Na verdade, ela ganhou
as manchetes porque começou a convocar celebridades, né? Então convocou influencers, convocou jogadores e dentre todos os convocados ali faltava muita base, tanto é que pessoas conseguiram, uma das influencers, por exemplo, a Deolane, que apelou para o STF para que não precisasse estar diante da CPI e conseguiu essa liberação. Então a CPI realmente perdeu, ainda que fosse estruturada de uma forma legítima, perdeu totalmente a sua forma de ser, mostra um pouco mais da crise que a gente está vivendo. E também, até nesse caso da Deolane e de outros influencers que foram chamados também, até de outros jogadores, deixou muito claro que os senadores queriam que eles estivessem ali, esses influencers, para poder tirar uma foto, para poder aparecer. Capês, vou falar bem a verdade aqui, não tinham evidências necessárias, não tinha todas as coisas que seriam importantes para que se chegasse a algum lugar da investigação. Era uma desculpa simplesmente para estar ali. Você não lembra da frase aí, quem está ouvindo a gente sabe, vai lembrar? Do comentário do senador Cajuru, que presidiu essa CPI, quando ele disse o porquê, né? Foi questionado do porquê estava convocando a Deolane. E ele disse que não sabia, que não tinha muito mais informações, que só recebeu ali o requerimento, que a única coisa que ele sabia a respeito da Deolane, não a conhecia nem o trabalho dela, é que era uma mulher muito bonita. Esse foi o comentário do Cajuru, explicando do senador Cajuru o porquê que então a Deolane deveria ser convocada. Ficou claro, é questão midiática, não tem nada a ver com a investigação e nada a ver também com o desejo de limpar o esporte brasileiro. Agora, faltam regulamentações para proibir mesmo que pessoas envolvidas com o esporte, não só os atletas, não deem informações privilegiadas para dentro dessas casas de aposta. Isso aí é realmente uma coisa muito importante. Nos Estados Unidos, por exemplo, isso desce não só para a liga profissional, mas desce também para os atletas aí de esportes universitários. Eles também não podem, e as suas famílias e até pessoas que moram perto deles não podem moram na mesma casa, né? Não podem passar informações privilegiadas e fazer apostas em cima disso. É por isso que é muito comum nas ligas universitárias lá nos Estados Unidos que os atletas eles fiquem isolados do restante dos universitários, né? Eles ficam ali em prédios específicos para que não haja também vazamento de informações. É uma coisa muito levada a sério e que, considerando o tanto de apostas que estão sendo feitas no Brasil, precisa ser mais levado a sério aqui também.